Bendito Deus e amado Pai, agora, Senhor, chegou o momento de maneira específica, aprender com o Senhor aquilo que o Senhor deseja que façamos, como servos teus, como filhos remidos, perdoados, restaurados, que possamos assim, meu Deus, estar com o nosso coração voltado para a Tua Palavra, para realizar, ó Deus, aquilo que o Senhor já fez em nossa vida, já conquistou para nós. Por isso, Senhor, nós queremos Te bendizer, pois quando observamos que em Cristo Jesus, o Senhor, ó Deus, nos aceita em Tua presença, nós nos alegramos, pois apesar de nós mesmos, a Tua graça, ó Deus, nos satisfaz. Bendito seja o Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, fale com a Tua igreja, de sorte que o arrependimento possa fluir, ó Deus, na nossa vida, no nosso proceder, no nosso coração, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em Jesus aqui oramos. Amém. Irmãos, não é proposta de hoje expor toda a perícope dessa primeira unidade que vai do verso 1 ao verso de número 13, melhor dizendo. Mas apenas nos determos aos versos de número 9 e 10. Em uma outra oportunidade, assim faremos, mas eu gostaria que os irmãos juntos possamos assim nos atentar a essa leitura de Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Eu estarei lendo essa palavra e os irmãos estarão acompanhando, mesmo silenciosamente. Nos diz a palavra do Senhor: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Leamos juntos agora novamente esse texto, irmãos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém. Que Deus aplique a sua palavra no meu e no seu coração. Irmãos, esse texto, ele traz para nós, não somente para crentes, mas também para o ser humano em geral, algo que todo homem busca: passar dessa para melhor. É interessante que a própria natureza humana, no que tange à salvação, já há no coração do homem uma certa defesa quando se encontra assim em perigo. E talvez você, mulher, cortando os legumes da sopa ou da alimentação diária, por algum vacilo, tomou um leve corte, ou até mesmo um corte mais profundo, e naturalmente há uma reação que o corpo expressa como uma defesa, como um cuidado, como uma forma de preservar a vida. E diga-se àqueles que têm medo de altura, quando vai consertar um telhado, e que quando olha para baixo parece que está na altura de um prédio de 10 andares, assim como eu. Tenho medo muito grande de altura. E segura nos caibos, onde há firmeza, para que dessa forma você se garanta que você não venha assim sofrer um acidente.
Porque, de certa forma, seja de forma a nossa vida física ou espiritual, o certo é que todos nós queremos ser salvos. Queremos ter uma certa garantia. E isso vem à tona, Atos capítulo 16, do verso 19 ao 34, quando as Escrituras nos mostram um contexto a qual Paulo, após expelir o demônio daquela jovem que adivinhava, ele assim é preso, entregue às autoridades, e nesse contexto há um homem que as Escrituras citam apenas como carcereiro. E há uma pergunta que ele faz que é exatamente o que elucida esse contexto a respeito da garantia da nossa salvação. E o que traz para nós é que Paulo, mesmo em circunstâncias adversas, após ser chicoteado, provavelmente até por esse carcereiro, por causa da sua função, ele, ao invés de estar blasfemando, triste, ele, na realidade, está glorificando a Deus justamente com seu companheiro Silas, que fora também preso por causa da pregação do Evangelho. Por causa do Evangelho que liberta e que transforma o homem pecador. E esse homem começa a louvar a Deus, a proclamar as benevolências do Senhor. E as Escrituras nos diz que nesse contexto, nesse cenário, há um grande terremoto e as cadeias se quebram. E esse carcereiro fica atemorizado, fica com medo. Mas ele não estava com medo simplesmente dos prisioneiros irem embora, mas ele estava com medo de perder a sua própria vida, pois o carcereiro era responsável por aqueles a quem ele guardava ali naquela prisão. E ele então fica com medo de perder a sua vida, pois se esses fossem embora, certamente ele pagaria com a sua própria vida. Mas é interessante que Paulo diz a esse homem que ele não deveria temer, porque ele estava prestes a tirar a sua própria vida. Pois naquela circunstância não somente ele perderia a vida, mas também a sua própria família também morreria junto com aquele carcereiro. Pelo menos é o que os grandes estudiosos dizem a respeito, que não somente o carcereiro, mas também a sua família poderia ser morta. Então, Paulo diz a ele, não se preocupe, todos nós estamos aqui. E esse homem olha para Paulo e diz, o que devo fazer para ser salvo? E aquela resposta de Paulo que todos nós conhecemos, que ele diz, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É bem verdade que após essa cena, sabemos que esse homem leva o apóstolo Paulo até sua casa. E assim, após Paulo pregar o evangelho para aquela família, e assim habilitados, crentes também na pregação do evangelho, toda a sua família, juntamente com esse carcereiro, foram batizados e passaram de um estado de perdido para agora um estado de salvo. Pois bem, irmãos, essa é a pergunta que soa ao coração de todo homem. O que devo fazer para ser salvo? Quando nós olhamos isso no contexto dessa carta, como pode o homem ser salvo?
A pergunta que todos nós fazemos, seja crente ou descrente, é: como o homem pode ser salvo? E Paulo, nessa carta, ele mostra exatamente isso, que para que o homem seja salvo, é preciso que ele creia no Evangelho. É preciso crer, mas não crer em qualquer coisa, crer em Cristo, crer na palavra pregada, a palavra de Deus, que é capaz de transformar qualquer indivíduo, independente da sua circunstância. E Paulo mostra exatamente isso, que todo homem, ele precisa dessa salvação. Mas por quê? Ele mostra: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, um só sequer, diz a palavra do nosso Deus. Então, dentro desse contexto, o tema de hoje, para aqueles aos quais Deus trouxe para este lugar, a proposição de hoje, a qual meditaremos, é as condições básicas para aquele que deseja ser salvo. Todos nós dizemos: eu quero ser salvo. E muitos dos que estão aqui, a grande maioria, já passaram por esse momento. E talvez fizeram a mesma pergunta do carcereiro: o que eu devo fazer para ser salvo? E a palavra de Deus nos mostra nesses versículos as condições básicas para aquele que deseja ser salvo. O que a palavra requer daqueles a qual ouviram a mensagem do Evangelho, foram impactados por essa mensagem, e agora estão aqui ouvindo essa palavra? Quais são essas condições? E o verso de número 9, a parte A, mostra isso, a primeira condição. 9a diz, todos juntos: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. A primeira condição que Paulo coloca aqui é que para aqueles que ouviram a mensagem, aqueles que foram impactados por Deus, é preciso que confesse a Deus, que confesse a Cristo como Senhor da sua vida. É preciso que não somente sejamos ouvintes, mas que professemos a Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, como não simplesmente alguém que você conhece, alguém que nós sabemos a origem, um colega, um companheiro, não, mas como o Senhor. E a palavra Senhor, Kyrios em grego, era utilizado para os governadores, aqueles que governavam a nação, a qual deveria assim essa nação glorificar, e naquele contexto glorificar a César. Logo, se o homem convertido, se o judeu ou o ímpio, que agora foi convertido ao cristianismo, confessasse Jesus Cristo como Senhor, ele estava dizendo que não César, não qualquer governador deveria merecer toda a glória, mas Cristo que deveria assumir o trono da nossa vida, dirigir o trono daqueles a quem professasse publicamente. E professar publicamente a Jesus Cristo implicaria, para o seu contexto, pôr em risco a sua própria vida. Então, queridos, é muito importante para os ouvintes do Evangelho que, se quisermos ser salvos, se nós quisermos ser salvos, é preciso que confessemos a Deus, que confessemos não somente a Deus, mas que confessemos também aos nossos ouvintes, aos seus amigos, aos seus parentes, quem é o Senhor da sua vida. É preciso confessar. Não há como, queridos,
ser cristão e não professar quem é o Senhor da sua vida. Observe que os apóstolos, eles focaram nisso. E o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 2 e 3, nos mostra que quando o homem professa Cristo como Senhor, ele está dizendo que ele é agora Filho de Deus. Ele nos diz, 1 João capítulo 4, 2, Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então é preciso, irmãos, que se você é cristão, se você foi impactado pela palavra de Deus, se está meio que indeciso, mas que você no coração ou já está aqui vindo à igreja, ouvindo a mensagem, talvez por muitos dias, por muitos anos, e que alguns até achem que você já faz parte da comunidade dos salvos, dos remidos, isso não basta, porque o que identifica o cristão diante dos homens é aquilo que ele professa. E o Senhor Jesus Cristo garante isso, porque isso não traz um efeito somente nesta vida, mas na vida por vir. Em Mateus 10, capítulo 10, verso 32, diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que estás nos céus. Então é preciso, irmãos, que se nós entendemos pela graça de Deus que fomos transformados, que fazemos parte da família de Deus, é preciso que confessemos, que tomemos um passo diante dos homens, diante da igreja, e assumamos um compromisso visível com Deus. É preciso professar que Jesus Cristo é Senhor, mas Senhor não somente de algumas partes da sua vida, mas Senhor de tudo que você tem, de tudo o que você é. Jesus Cristo, Ele é Senhor, independente do que você diz ou não. Mas isso é muito importante, porque identifica aquilo que Cristo fez por nós. Então, a primeira condição para aquele que deseja ser salvo é, primeiro, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É preciso confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas a segunda condição, ele mostra na parte B desse versículo. Observe, leiamos juntos. E se com a tua boca, e se com teu coração, todos, e em seu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E se em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Observe que ele mostra primeiro o aspecto externo. É preciso professar. E agora ele mostra um aspecto interno. É preciso crer. É possível, irmãos, que passemos 10, 15, 20 anos professando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Mas se isso não for uma consequência daquilo que Deus já fez no meu e no seu coração, estaremos enganando a nós mesmos, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes. Mas não estaremos enganando a Deus, porque Deus conhece
o meu e o seu coração. O que Paulo está mostrando aqui não é o que muitos dizem por aí, que você tem que dar o passo, você tem que confessar, você tem que dizer, você tem que dar o passo de fé para que assim Deus faça a sua parte e mude o seu coração. Isso é impossível, porque se Deus não vier até o pobre pecador e com a sua graça o resgatar daquela situação de miséria, de morte espiritual, impossível, com as nossas próprias obras, com as nossas próprias forças, conquistar o coração de Deus. Porque as nossas obras, melhores das nossas obras, sem a graça de Cristo, é como trapo de imundícia, não serve para nada, é com estrume, esterco. Irmãos, é muito importante professar a Cristo. Quantos são aqueles que não têm professado a Cristo por causa do temor dos homens? Muitos. Por causa do esposo, por causa do que os amigos no colégio vão pensar, por causa daquilo que você vai ter que deixar, porque uma vez que professa Cristo, expressa aquilo que Deus fez no coração, então é preciso abandonar, e muitos irmãos têm amado mais os prazeres dessa vida do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro é preciso professar Cristo como Senhor da sua vida. Mas em segundo lugar, como nós já observamos, é preciso crer. É preciso crer. E o verso de número 10 explica muito bem essa forma que o apóstolo Paulo coloca aqui. Verso número 10, ele explica essa razão dizendo: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A explicação de Paulo colocar primeiro a expressão de você professar e em seguida você crer, é porque ele está utilizando Deuteronômio capítulo 30, verso de número 14. Observe, Deuteronômio capítulo 30, verso número 14, ele diz: pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Então, o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui é exatamente isso, que aquilo que o homem não conseguia fazer, agora está bem perto de nós. Porque se antes o homem ele tinha que com as suas próprias forças cumprir a lei, e ninguém conseguiu cumprir a lei senão o próprio Senhor Jesus Cristo, agora, se correndo para os braços de Cristo, para os pés de Cristo, nele nós podemos sim, nós podemos em Jesus Cristo professar e crer no Senhor. É preciso que haja essas duas posições, essas duas atitudes do homem. E o que é maravilhoso nisso é porque esses dois verbos, professar, confessar e crer, no original está no passivo, está em uma condição a qual o homem não pratica, mas recebe a ação. Então, se nós observarmos essas duas ordens a qual nós precisamos professar e que nós precisamos crer, o verso de número 10 mostra que quando o coração crê e quando nós professamos, é uma consequência daquilo que nós já recebemos. Nós recebemos essa ação. Foi Deus que veio até o pecador e deu essa condição para que você, agora com o coração transformado, com o coração cheio do Espírito de Deus, você possa crer naquele que
morreu, mas também naquele que ressuscitou para a nossa salvação, para a glória do Senhor e para a nossa edificação. Irmãos, aqui traz algumas aplicações muito importantes, pelo menos nesse verso de número 10, a parte B ainda do verso 9, quando diz, em teu coração credes que Deus o ressuscitou. É preciso, irmãos, que não somente professemos a Deus, porque é possível que professemos, mas que o nosso coração venha estar distante de Deus. Deus, Ele quer que aqueles que ouviram o Evangelho, que foram alcançados por essa graça, não somente saiba que Jesus Cristo existiu, que Jesus Cristo veio ao mundo, mas é preciso que nós que fomos alcançados, que estamos desejosos de termos essa garantia de salvação, aqueles que estão visitando essa igreja nesta manhã, que é preciso não saber disso, mas é preciso também ter um relacionamento com Deus. É preciso não somente conhecer a respeito de Deus, mas é preciso andar com Deus. É preciso crer nele. É preciso ter uma intimidade presente, diária. Naquelas circunstâncias a qual talvez muitos dos irmãos não saibam o que você está passando, mas que não resta outra coisa senão crermos que Deus está conosco. E então dobramos os nossos joelhos, seja em circunstâncias adversas, um problema de saúde, um problema financeiro, um problema familiar, ou tantos outros que venham a acontecer, mas que aquilo satisfaz o nosso coração, nos dá segurança por sabermos que Cristo ressuscitou, que seja nessa vida ou no porvir, Cristo estará conosco para sempre. É preciso que por causa disso, por causa daquilo que Cristo fez, com os remidos, com os que se encontram aqui presentes, que professemos a Deus, que simplesmente falemos para todos, a todos, aquilo que já aconteceu no nosso coração. É preciso crer, mas é também preciso professar. É preciso professar. Isso traz uma lição para nós que talvez 10, 15 anos, 20 anos de crente, já acha que até sabemos tudo, ou que possa dizer, não, os meus cabelos brancos diz a minha experiência. E que muitas das vezes, irmãos, calamos a nossa boca e não professamos na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso emprego, afinal, no nosso dia a dia, quem é o Senhor das nossas vidas. Pelo contrário, às vezes, em muitas circunstâncias, muitos cristãos agem pior do que ímpios, porque o coração está tão cheio das coisas dessa vida, que se encontram tão distante de Deus, que há mais coisas do mundo, a boca e o coração está cheio de coisas de satisfação que alegra e enche o nosso coração pecador. Isso, que tristeza, irmãos, quando isso acontece com cristãos que Deus alcançou e remiu, transformou, para que nós professemos e confessemos diante dos homens aquilo que Cristo fez no nosso coração. Irmãos, falemos daquilo que Deus fez. Aqueles que estão ingressando no Evangelho, que está aí para fazer o batismo, que absolva essas duas condições, que não é uma condição a qual depende de você, mas como observamos, é Deus que já fez no seu coração. É Deus que já fez a obra, é Deus que já agiu no seu coração. Por isso, você não deve
se vangloriar e confessar como se dependesse de você, mas que você sim confesse, creia, faça de tudo como se tudo dependesse de você, ciente, sabendo que tudo depende de Deus, depende daquilo que Ele já fez. Isso traz para nós, traz para você que está ingressando no Evangelho, a sinceridade de professar diante dos homens. Porque é possível que os homens, que a igreja, você passe pelo estudo bíblico, você diga para os homens que está preparado, que crê no Senhor Jesus Cristo, mas que o coração nunca passou por uma verdadeira regeneração. Mas, irmãos, Deus conhece os nossos corações. Você que está se preparando para esse momento tão importante de assumir publicamente a sua fé, que você se anime, porque não há nada melhor do que professar aquilo que Cristo já fez na sua vida, e esperamos assim na sua família. Que Deus aplique essa palavra no seu coração, que Deus anime a todos nós, não somente lá no passado, que muitos já se esqueceram das promessas feitas aqui à frente, mas que Deus renove a nossa fé, de sorte que seja os iniciantes na fé que estão se preparando, ou os veteranos na vida cristã, que nos renovemos diariamente e professemos diariamente, crendo no nosso coração a maravilhosa graça, a maravilhoso presente que Deus fez na nossa vida, no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. Que Deus nos abençoe e que abramos as nossas bocas diariamente. Jesus Cristo é o meu Senhor, com todo o meu coração. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor, aqui nós estamos, ó Deus, pois sabemos que se não for o Senhor para agir em nossa vida, ó Deus, seremos mais um na multidão. Se não for o Senhor para trazer, ó Deus, esperança ao nosso coração, de que nós, se não fosse a Tua graça, estávamos caminhando para a condenação eterna, mas que o Senhor agiu com graça em nossa vida e nos deu a certeza, não por aquilo que nós viemos a fazer, nos nossos méritos, mas de uma vez por todas, na obra vicária de Cristo, na obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. E assim, meu Deus, nós nos alegramos, pois uma vez que sabemos, uma vez sabendo que a nossa salvação repousa em Cristo, a certeza é de garantia eterna. Ah, Deus, que o Senhor traga sempre ao nosso coração a graça que o Senhor nos deu. Que o Senhor, meu Deus, tire dos nossos corações o medo dos homens. Que o Senhor tire do nosso coração os apegos dos prazeres da vida, para que, meu Deus, possamos viver já nesse presente século de forma sensata e justa, como filhos da promessa. Alegra, Senhor, os nossos corações, para que não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, possamos estar confessando o Deus da nossa salvação, que acima de qualquer coisa o Senhor venha a ser o nosso Senhor, que o Senhor possa estar renovando, ó Deus, o conselho desta igreja, dando, ó Deus, sabedoria para cuidar do teu povo, e que também, meu Deus, o teu povo venha a ser dirigido pelo Senhor, de sorte que possa zelar, ó Deus, por esta igreja, pelos líderes, sabendo
que tudo isso representa o cuidado do Senhor, o zelo pela nossa vida. Faz isso, ó Deus, em nossa vida. Não deixa, ó Deus, a soberba sufocar o nosso coração. Não deixa viver uma vida cristã, ó Deus, seca, vazia, insensata. Mas age, ó Deus, na nossa vida, de sorte, meu Deus, que possamos viver todos os dias para a glória do Senhor. Em nome de Cristo é que nós oramos, certos da glória que o Senhor conquistou para nós no lugar eterno. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Que você possa, nesse momento, sair daqui, não para casa, porque ainda temos a escola bíblica dominical. Então, esse aqui foi um dos pratos celestiais de Deus para o seu coração. Espero que isso tenha chacoalhado o seu coração, aqueles que se encontram meio que distantes, mesmo aqui sentados, ouvindo diariamente, né, nos trabalhos da igreja, a mensagem do Senhor. Mas que saiamos daqui renovados pela graça de Deus. O presbítero Kleber deseja dar um aviso à igreja a respeito do encontro de casais. Bom dia, irmãos. A minha palavra é breve, é rápida. E é o seguinte: nós temos no boletim, na segunda página do boletim, uma informação sobre a primeira atividade dos casais no ano. Primeiro evento será no dia 1º de fevereiro e está descrito aqui um encontro